presidente. Hein? Eu não quero ser o presidente. Eu queria ser imperador, Rubens, não importa. Mas assim, o Rubem falou que não tinha mais utopia. Você está descrevendo o Rubem de outro tempo? Não, é que o Rubens não sabe. O Rubens... Não, eu estou usando, brincando que eu estou usando o sentido de utopia com que o Rubens concorda perfeitamente. Um povo não pode passar, ele mesmo disse, sem um sonho, sem uma ideia de si mesmo. E é um perigo. Inclusive, deixa eu dizer a vocês uma coisa. Vivemos um momento de transformações fundamentais no mundo. Depois da guerra, eu vi surgir a pílula, o direito ao orgasmo, a nova mulher, os antibióticos que acabaram com a maior parte das doenças ruins, tanta coisa a mais, o plástico, os transistores, a eletrônica, a cibernética, a informática. O nosso mundo mudou totalmente. Uma menina qualquer de hoje é mais diferente da avó dela do que da primeira portuguesa que chegou ao Brasil. Então, há mudanças tremendas. O mundo vai mudar muito mais nos próximos 50 anos. Os Estados Unidos serão outro país, a Alemanha, e o Japão também. Eles nem sabem o que eles serão, ninguém sabe. Mas eles estão tomando providência, por exemplo, com essa lei de patentes, para que nós sejamos o que vai corresponder ao desejo deles. Então, nesse momento de transformação do mundo, em que tudo vai ser diferente, é claro que o nosso futuro não é o presente deles, que já nem será deles mais. Então, inventar um futuro, inventar um projeto próprio para a nação, é o grande desafio dos intelectuais brasileiros. Nós temos que pensar esse país com suas imensas potencialidades. E eu estou dizendo sempre que o Brasil é a nova Roma. Tem um argumento para dizer isso com orgulho do que o país pode ser, do que o país já é, do povo que já é, esse povo mestiço. Aqui mestiçagem nunca foi pecado, nunca foi crime, então sempre foi estimulado. Esse povo que está se fazendo a si mesmo, e esse povão enorme, que tem 160 milhões, hoje vai ter 500 milhões amanhã. Então, é claro que esse povo necessita de um pensamento utópico e necessita que os filósofos pensem para ele. Quer dizer, a maior parte dos nossos intelectuais está muito desinteressado do destino do povo e agora estão na conversa da mídia, essa mídia mundial que fala das belezas do mercado, do neoliberalismo, uma porção de sacanagens contra o povo e que eles continuam repetindo. Então, gente como eu, como o Rubem, que somos combatentes intelectuais, está desafiada. E o Rubem concorda comigo perfeitamente. Concorda, Rubem? Eu acho que o povo precisa sonhar. Invadir o Paraná. O povo precisa sonhar. Combinado com a sua questão, que a sua questão é, afinal de contas, quem controla a coisa. Nesse ponto eu tenho um medo extremo da utopia. Quando você examina a história, você verifica o seguinte, que as grandes ditaduras, as mais cruéis, isso é uma observação que faz o Milan Kundera, elas não foram feitas por pessoas cruéis, mas foram feitas por pessoas que falavam em nome do povo, que diziam haver descoberto qual era o desejo do povo. Assim foi na Inquisição. A igreja tinha uma visão clara do céu. Ora, se eu tenho uma visão clara do céu, se eu sei o que é a verdade, se eu descobrir qual é a utopia verdadeira, então todas aquelas pessoas que são contra a minha utopia, elas são inimigas de Deus, elas devem ser eliminadas. E se vocês examinarem a história, vocês vão ver que esse padrão se repete. Quer dizer, no momento em que eu tenho uma visão clara do paraíso, há um mecanismo cruel de eliminação de todos aqueles que são contrários a essa visão de paraíso, né? Você veja, a República de Platão não era democrática. Os filósofos não são democráticos.
Deus não é democrático. Aliás, uma coisa curiosa, né? O pessoal aí de esquerda fica falando Deus, democracia. Só existe democracia numa sociedade em que Deus morreu. Porque Deus não é democrático. A Santíssima Trindade não é democrática. A gente tem democracia quando a gente não tem mais um padrão absoluto, então a gente tem de fazer acordos. Então, a ideia de uma utopia fixa é muito contrário ao espírito democrático, porque o espírito democrático significa o quê? Um processo de reformulação permanente dos padrões e dos valores, que não admite que exista essa planificação. Temos um plano para o nosso Brasil, vamos realizar esse plano para o Brasil. Isso eu não acredito. E se vocês me permitirem um minutinho, eu quero contar uma história oriental. Que foi contada por um paciente. Quer dizer, a grande fonte da minha inspiração é lá no meu consultório, né? Eu sou psicanalista, um paciente me contou essa história. Um homem era muito rico, fazendeiro, e morreu, deixou a sua propriedade para os seus filhos. Todos os filhos receberam terras maravilhosas, menos o mais jovem, que recebeu um charco. Vieram os amigos dele, começaram a chorar e dizer, oh, desgraça, seus irmãos ficaram ricos, você ficou pobre. Ele disse, se é bom, se é mal, só o futuro dirá. Passou um tempo, veio uma grande seca para aquela terra, as terras dos irmãos ficaram completamente secas e a dele se transformou num oásis. Ele comprou um cavalo branco importado, ficou rico, foi aquela felicidade. Vieram os amigos, felicidade, agora você é um homem muito rico, que felicidade. Ele disse, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, o cavalo branco fugiu e ele ficou pobre. Os amigos começaram a chorar, que desgraça, você investiu tanto dinheiro nesse cavalo, ele fugiu. Ele disse, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Uma semana depois, o cavalo voltou com 10 cavalos negros maravilhosos. Foi aquela festa, vieram os amigos, disseram, mas que coisa fantástica, você está 10 vezes mais rico, que felicidade. Ele disse, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, o filho dele, desajuizado, resolveu montar um cavalo selvagem, o cavalo jogou no chão, quebrou a perna, vieram os amigos, que desgraça, seu filho, sem juízo, montou o cavalo, quebrou a perna. Ele disse, se é bom, se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, vieram os soldados do rei para levar os jovens para a guerra, levaram todos os jovens, menos o filho dele que ficou. Vieram os amigos e disseram, que feliz. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, é assim que eu entendo os projetos políticos. A gente tem um projeto político, agora nós temos a visão, é isso que vai ser bom. Se é bom, se é mal, só o futuro dirá. E a política, a história tem demonstrado que os nossos projetos mais bem intencionados dão com os burros na água e às vezes as coisas que a gente nem sequer imagina, as coisas acontecem repentinamente. A história não é o ramo da racionalidade do planejamento. A história é o campo da irracionalidade das coisas imprevisíveis. E é por isso que eu abandonei as grandes utopias e me contento com pequenas utopias, a utopia da minha casa, a utopia da sala de aula, a escola. Eu acho que a escola pode ser um bom lugar. Eu acho que há muitas coisas muito boas que podem ser feitas na sociedade, mas a ideia de uma grande utopia, isso eu abandonei completamente. Eu apenas brinco. Mas o Darcy não. O Rubem quer herdar o charco. Quer herdar.